Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por autores brasileiros contemporâneos. Conheça a nossa literatura e inscreva-se no canal. Certos Casais, este é o título do livro de Hugo Almeida, lançado pela editora Laranja Original em 2021. Hugo Almeida é um escritor mineiro radicado na capital paulista. Ele é autor do romance Mil Corações Solitários, que foi ganhador do Prêmio Nestlé de Literatura Brasileira em 1988. Este prêmio foi o maior prêmio literário do país nos anos 1980 e 1990. É autor também dos contos de 50 Metros para Esquecer e dos infantos juvenis Meu Nome é Fogo e Viagem à Lua de Canoa, entre outras obras. Ele é doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo, a USP. Certos Casais é dividido em dois livros, o livro 1 com 8 contos e o livro 2 com 1 conto. Logo na primeira narrativa, nós notamos a influência de Dalton Trevisan. Frases rápidas, curtas, flashes, frases que mais insinuam do que revelam. Ao mesmo tempo, é claro para o leitor que as palavras são encadeadas de modo a favorecer a musicalidade, a poética. É preciso que o leitor tenha atenção ao que lê. Isso é exigido dele. Se ele bobear, perde o fio da meada e não consegue compreender a história. Percebemos um trabalho apurado para conciliar aquilo que se diz com o modo com que se diz, e isso é raro em um escritor. O primeiro conto, intitulado O Sono do Vulcão, é um soco no leitor. Já a primeira frase causa espanto. Deus fez o mundo à toa? Pergunta o narrador. Pronto. Já basta para ficarmos presos à trama. Num conto, as primeiras frases são fundamentais. É ali que decidimos se continuamos a leitura ou não. E Hugo Almeida sabe muito bem disso. Nesta narrativa, o professor Gilberto está casado há um bom tempo com Tâmara. Como o título do conto sugere, o desejo está inativo, não está extinto, mas inativo. Há, portanto, a possibilidade de que um dia esse desejo venha a apresentar algum tipo de atividade. Durante uma viagem de avião, Gilberto fantasia que está massageando os pés de uma passageira que está logo no banco de trás do banco atrás ao dele. É impressionante a construção desse conto. Tudo está ali, no limite da fantasia com a realidade. Ou a fantasia é um suporte da realidade. Aqui temos a visão de Gilberto sobre os fatos. E, é claro, é uma visão talvez distorcida, uma visão certamente parcial. É esta névoa que envolve o leitor. Eu acredito? Eu duvido dele? O segundo conto, intitulado Outra Vida para Dona Olímpia, é tão bom quanto este primeiro. Narra a viagem de Olímpia a Diamantina durante a Semana Santa. Esta senhora vai para Minas Gerais porque
a nora assim sugere. Aqui, alguns personagens do primeiro conto ressurgem, mas não são o foco da nova trama. Olímpia observa o padre ministrar o sacramento da confissão a fiéis e vê tudo com um olhar muito crítico. Aos poucos, nós vamos descobrindo mais sobre a vida desta mulher. Há intervenções contínuas dos narradores nas tramas e são explicitadas por parênteses. Aliás, é muito interessante o casamento também de elementos gráficos com a narrativa. Parênteses, letras menores quando acontece algum sussurro, por exemplo, e assim por diante. Estas ousadias gráficas convivem em harmonia com um texto lírico e enxuto. Nos próximos contos, nós vamos conhecendo um pouco mais das famílias de Gilberto e de Tâmara. Vamos conhecendo também os filhos do casal e vamos conhecendo os pais do casal. Mais do que isso, nós conhecemos as famílias sob outros pontos de vista. No último conto deste primeiro livro, intitulado Fogo Baixo, Labareda, nós conhecemos as opiniões de Tâmara acerca dos eventos narrados no primeiro conto. Ali, tudo é então, de certa forma, esclarecido e o leitor tem uma ideia do que se passou, já que pode, por meio dos dois relatos, dos dois pontos de vista, resgatar a própria interpretação dos fatos. As frases nem sempre estão completas e são como na oralidade. O leitor tem que extrair delas o significado, um pouco do que não está dito, tem de fazer parte da construção de interpretações. O leitor é este interlocutor explícito que preenche lacunas. Sonhos, desejos, ilusões, mentiras, fantasias se mesclam à realidade, tudo servindo a uma versão mais bonita, mais palatável dos fatos, como se todos estivessem em uma rede social e quisessem mostrar um mundo de devaneios, uma miragem que está muito distante da realidade. No segundo livro, continuando com este tema de casais e de relacionamentos, está a história do casal Cury, igualmente romanceada. A forma com que a vida em comum dos dois nos é apresentada foge, claro, um pouco ao que aconteceu de fato, dando um verniz de idealismo e de sonhos, dando também uma unidade à obra. Uma narrativa muito bem escrita como todas as outras. O livro todo traz contos coesos, dando uma unidade à obra. Eu vou ler agora um trecho do primeiro conto, que fala da história do casal Gilberto e Tâmara, para que você tenha uma noção do estilo de Hugo Almeida. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. Divulgue esse nosso trabalho em prol da literatura brasileira. Valorize as editoras e as publicações independentes. O sono do vulcão. Deus fez o mundo à toa? Tudo sem motivo? No início escutei um som atrás de mim. Parecia voz, mas não ouvi nenhuma palavra. Em seguida, um toque no cotovelo, leve, de dedos.
Tirei o braço do encosto, ali, ao lado da janela, à direita, bem atrás. Faltava pouco mais de 1 hora para o fim do longo voo, agora noturno. Tâmara estaria me esperando. Levaria Beatriz? Gil não iria. Cheio de gata. Meu Deus, Júnior já fez o exército e o carimbo do meu certificado ainda está úmido. Mal tirei o braço, ele surgiu, macio, quente. Veio querendo, buscando minha mão. O vacilo foi curto, rapidíssimo. Impossível negar o toque. Há 1 semana estou a 0. Não é lá uma eternidade para fazer besteira. Mas que pele! Lisa, lisinha, pura delícia. Silêncio. Somente as turbinas lá fora, incansáveis. Se alguém viesse me contar, cortaria. Conta outra. Mão no pé nu. Transferência de calor e massa, diria o Nascimento, metido no doutorado disso e daquilo. Calcanhar, tornozelo, tudo perfeito, quente, Rodin vivo. Levei a mão esquerda para trás. Deu certo. Pegou na aliança com o indicador e o polegar e deu um puxão, como se quisesse tirá-la. Depois passou um dedo, pluma, sem pressa, nas costas da minha mão. Lá embaixo, fogo. O Brasil arde onde ainda há floresta. Logo voltou, úmido. Um passeio por dentro. Escapuliu antes que o prendesse. Que louca! O pé, convite para muitas voltas, muitos fogos. Quanto tempo naquele bem bom bobo? Avisos para o pouso. Apertar cintos, poltronas na vertical, temperatura, etc. Ele se recolhia. Que pena. Agradecido, movimentava-se como se quisesse me apertar a mão. Recolhi a mão à esquerda. Fiz um último carinho mais forte com as 2 mãos e passei a unha na planta. O pé se dobrou. Quase dei um beijo e retribuí o carinho úmido. À esquerda, uma senhora dormia. A seu lado, um rapaz, filho, neto, da idade do Júnior, estava acesão. Deve ter notado quando tentei esconder o óbvio. Fiquei duro. Sossega, homem. Não me virei. Vejo na saída. Levei o braço de novo ao braço da poltrona e veio outro toque, agora de dedos. Papelzinho na frente. Me ligue. Virei nada, nenhum número. Fiz cara de idiota pela expressão do garoto ao lado da peru-avó. Podia ter dado o telefone, diabo. Pegaria o nome depois, no balcão se precisasse. Uma desculpa qualquer. Agora vai ficar difícil. Tâmara lá fora. Calma, professor, se controle. Se ela descer conversando comigo, me acompanhar até a esteira de bagagem e depois... Comecei a suar aquele suor frio que quem já passou por situação semelhante conhece. Surge uma jogada boa e a sua mulher está logo ali. Que saudade, amor! Olhos, ouvidos e tudo. Nunca antes. Será a minha estreia. 18 anos de inocência. Menos, Gil, menos. E aquele dia, beija-flor, beija-flor, não foi nada. Beija-flor é um pássaro miúdo, leão. E hoje? Bobagem, uma massagem num pé, só isso. A cidade vista de cima à noite é bonita na primeira vez. E quando não se está assim, assustado, entre 2 mulheres, a mãe dos filhos e um pezinho no ar. Quando me levantei para apanhar a pasta, armei o melhor sorriso e olhei.